Pedrão, a gente está ao vivo. Vamos embora. Pessoal, vamos embora. Boa tarde a todos. Estou vendo aqui um monte de gente querida, né? A Larissa, o André, enfim, obrigado pela presença a todo mundo. Queria que vocês colocassem aí no chat da onde vocês são, para a gente saber, ficar um pouco mais antenado também e conhecer um pouco mais de vocês. Tá? Inicialmente, queria agradecer aqui ao meu amigo Pedro Amarante, é um jovem tributarista brilhante, esteve conosco já no treinamento, foi meu sócio no treinamento de LGPD, né? É meu sócio no treinamento de LGPD, também esteve conosco no treinamento de gestão tributária de crise e agora, novamente, será professor da casa da ITS no treinamento Teses Tributárias na Prática. É um cara extremamente prático, ele tem a alma da ITS, né? E por isso, todos os cursos que ele quiser participar, ele com certeza vai estar dentro. E, Pedrão, queria te agradecer aí, inicialmente a presença e já te perguntar, né? Já fazer a primeira pergunta para saber um pouco mais como foi a tua trajetória, né? Conta um pouquinho para a gente. Meu amigo, primeiro eu fico honrado aí com o convite, viu? E não convide não, que a gente vai e lecionar é uma das coisas que realmente eu gosto, sei não, tá no sangue, e eu acho que a ITS passou a despertar muito isso em mim. Acho que a gente teve um convíviozinho ali no curso LGPD, nessa sociedade que a gente criou. Eu vi quão difícil é o seu papel, e estar desse meu lado aqui, eu garanto a você que é muito mais fácil. É expor conteúdo, expor um pouquinho do que a gente sabe, enfim, compartilhar com os colegas e tentar trazer uma abordagem prática, né, que eu acho que é isso que a ITS prega, que talvez seja uma das coisas que a gente mais sentiu falta na graduação e talvez em algumas pós-graduações, esse lado de tocar na obrigação acessória, entender mais ou menos ali qual tributo, como é que se lança, efetivamente, e não apenas a teoria, que também é muito importante, também a gente não tira o mérito, mas a eficácia prática de você operacionalizar, de você conseguir recuperar o crédito, de você conseguir transformar energia em dinheiro, isso aí, de fato, talvez seja o segredo da ITS, o que vocês estão trazendo de bom. Então, meus parabéns também, meu amigo, pela inovação, e meus parabéns aí também pela garra que você toca tudo. Fico honrado de estar com você nesse projeto. E falando um pouquinho de mim agora, quem já assistiu alguma aula que a gente já teve a oportunidade de lecionar, a gente não gosta muito de falar de si. Particularmente, eu sou um cara que eu deixo os outros falarem, eu prefiro não falar de mim. Mas falando um pouquinho da minha história, enfim, desde o início, eu sempre fui um cara que assoviava e chupava cana, como a gente diz aqui em Recife. Tocava 2 graduações ao mesmo tempo, fazia o curso de contabilidade e o curso de direito juntos. E ainda assim, estagiava no escritório grande aqui de Recife, que é o escritório de Chico e de Fernando, que é o Severinho Andrade Alencar. Foi a partir do momento no qual eu despertei essa paixão por direito tributário, com grandes exemplos. E, assim, era aquela coisa, assim, você saía de manhã de casa, voltava só de noite, depois de um dia longo, ainda dava monitoria na época de direito civil, talvez ali tenha sido um embrião de tudo, e desse lado aí, trazer um pouquinho do lado prático, na época era direito civil, contrato, se eu não lembro. E a gente já trazia uma abordagemzinha mais prática, incipiente ainda, até porque, enfim, a gente não estava tendo as oportunidades de conhecer os negócios naquele momento, mas a partir de então, enfim, eu nunca deixei de estudar, sempre estive junto da academia, logo tendo me formado em 2016, eu já entrei no IBET logo de cara, que é uma pós-graduação excelente, e toquei um pouquinho antes de acabar o IBET, já fui fazer um LLM no INSPE, o qual já venho finalizando e já venho iniciando outras empreitadas aqui para nunca parar. E os cursos da ITS, querendo ou não, são cursos que, por dar, às vezes eu tenho a possibilidade de ver e entender um pouquinho do que os amigos vêm falando e ler bastante notícia também, que é essencial na nossa área, né? Acho que basicamente esse é o apurado. Esse é um pouquinho do que eu posso falar de mim, que eu posso dizer que desde o início, da época que era estagiário de Chico, ou se não da PGE também, da Procuradoria do Estado, por meio da qual consegui fazer grandes amigos e colegas, procuradores ou não, até estagiários, que hoje me apoiam, alguns até que já tive a oportunidade de ingressar na sociedade, que você conhece bem, Danilo e André, que me apanharam logo de início, e, enfim, a gente tocou um belo início junto. Hoje tem meu escritório. Hoje em dia já toco a minha carreira solo, mas muito grato a tudo que já passou na minha vida, dos amigos, dos antigos sócios. E hoje, tendo essa oportunidade aqui, a oportunidade de ouro, da gente falar um pouquinho do que a gente tratou no curso e do que é que a gente acha pode ser interessante ali, algo que as pessoas ainda não repararam
isso para mim também vai ser nota 1000 e já está sendo, melhor dizendo. Show de bola. Meu amigo, a gente tem um monte de gente do Brasil inteiro aqui, André do Rio Grande do Sul, Carlos de Campinas, Mariana de Taubaté, São Paulo. Já estive na tua terra, viu, Mariana? Excelente cidade. Borges de Salvador, Paulinho aqui de Recife, enfim, Ingrid, Alisson de Duque de Caxias, no Rio, enfim, obrigado pela presença aí de todo mundo, tá? Pedrão, te passando, o que esse cara fez, né? Pedro, assim, um exemplo não só de tributarista para mim, mas também de profissional como um todo, porque ele me traz muita segurança, né? Uma vez eu estava no hospital com a minha esposa, uma besteira que ela teve, a gente levou ela para o hospital e me ligaram para dar uma entrevista na televisão sobre imposto de renda, no rádio, né, Pedro? Não sei se foi rádio ou TV. E aí, sempre que eu tô com algum perrengue, eu passo a bola para Pedro e ele toca com muita maestria, assim, mata no peito mesmo, nunca me disse não. Então, além de tudo, assim, eu sei que você é um cara formado há pouco tempo, né? Mas para mim é um cara exemplar. É um exemplo realmente de pessoa que investe na educação, né, Pedro? E vê os frutos disso, né? Você é um cara que não só faz os cursos, mas hoje já é professor aí com pouco tempo de formado. Então, realmente queria te dar esses parabéns e deixar o povo muito confortável, o pessoal que vai fazer o curso com a gente, de conhecer um pouco mais aí você, porque é importante, né? Então, ainda venho ressaltar aqui a responsabilidade que você jogou para mim, né? Me colocar aqui para falar às 17 horas, enquanto o Argos vai falar às 21. E Argos é um professor brilhante, então é uma responsabilidade grande. Até meu nome do lado dele, assim, ficou um pouquinho ofuscado, mas e é isso. Essa responsabilidade só aumenta aqui o nosso dever de falar coisas boas e trazer coisas boas para os amigos aí. Que bom. E você e Argos têm uma coisa em comum, que é muito bom também, é que vocês interagem muito com os alunos, né? Vocês são professores que geram empatia com o pessoal, que a aula flui muito, muito fácil, né? Então, outro ponto em comum que você tem com Argos, por isso eu botei os dois no mesmo dia, né? Vamos, a altura deve ser, né? Logo para abrir, né? Logo para abrir a nossa Operação Resgate, e falando aqui para vocês, pessoal, por que da Operação Resgate, né? Hoje a gente vive uma fase muito difícil para as empresas, né? Esse curso de teses tributárias, muita gente me pedia há muito tempo, e eu acho que calhou, né, no momento certo da gente trazer inicialmente esse desafio de quase 17 aulas aí para vocês. Vai passar muita gente boa por aqui, a exemplo do Pedro. E depois, na próxima semana, na próxima quinta-feira, a gente vai abrir as pré-inscrição do treinamento. Para quem já me pedia há muito tempo, tá aí, né? Já deixo avisado. Mas é muito importante que a gente vai abrir, na minha visão, Pedro, uma janela grande de oportunidade para os tributaristas agora, nessa fase, porque as empresas elas vão precisar recuperar os valores que elas pagaram indevidamente ao fisco, né? Elas vão precisar de caixa, né? E a gente vê aqui, diferente, sei lá, de estados como São Paulo, a Ana Carolina pode até falar um pouco mais para a gente aqui no chat. O Nordeste em si, né, tem uma dificuldade enorme, né, do empresário de tentar combater o fisco, enfim. Eu acho que, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar lá em São Paulo, a visão do empresário paulista é outra, né, da nossa. E eu acho que vai ser muito interessante também o curso nesse momento por conta disso. O que é que você acha? Lucas, eu vou falar primeiro do nosso tema, que é o tema referente ao Simples Nacional. Assim, é uma das coisas que talvez muitas pessoas cheguem e pensem, pô, Simples Nacional, né? Simples Nacional, o que é que eu vou fazer nesse nichozinho de empresas? Talvez a grande maioria das empresas hoje sejam do Simples, mas o que é que eu faço, né? Porque, assim, a princípio, o que é que a pessoa pensa? Simples é simples de toda forma, a forma de recolher é simples, a apuração, temática, até a operacionalização ali, você faz uma declaração mensal, gera apenas um boleto para pagar todos aquela carreada de tributos. O que é que eu vou fazer aí nesse meio? E uma das coisas que me chama a atenção, primeiro, já para desconstruir qualquer imagem referente ao Simples Nacional, e aqui não falando apenas do curso, mas sim falando do meu modo, é que o oceano do Simples, e uma coisa eu lhe garanto, é mais azul, dado esse pensamento. Assim, ó. Primeiro, o nicho é maior, não, o universo de empresas, o
não tenho dúvidas que você vai achar muito mais empresas, e empresas que você consegue realizar prospecção talvez mais, não vou dizer mais fácil, até porque a cultura talvez seja um pouco fechada, né? São empresas que não receberam muitas abordagens de advogados. E a gente que advoga, eu tenho muitos clientes também que são do presumido do real, a gente observa, até nos nossos clientes, que sempre está chegando algum advogado com uma tese nova, que não tem nada de mais, assim, é louvável também da parte dos colegas, mas a gente observa uma ânsia de você levar essas teses tributárias para empresas que têm um faturamento maior. Óbvio que quem tem um faturamento maior, via de regra, não é uma regra propriamente dita, mas, assim, eu digo 50% de chance da afirmação ser verdadeira, que você consegue ter créditos de fato maiores, assim, sem dúvidas, mas no Simples Nacional você consegue ganhar no volume. E o que é ganhar no volume? Às vezes com um trabalho menos complexo, inclusive sem envolver menos pessoas também, você consegue ter mais pessoas e ganhar, inclusive, em percentuais de honorários. Porque, por exemplo, uma empresa de lucro real, se eu fechar uma empresa que tem um faturamento lá em cima, acima de 78 mil, etc. e tal, o percentual dos honorários geralmente é mais maleável, assim, por ser uma empresa mais assediada por outros advogados, elas tendem a colocar percentuais menores. E no Simples Nacional, eu confesso que há uma facilidade maior de você prevalecer percentuais maiores, até porque assim, o crédito a recuperar, via de regra, que, volto a dizer, não é uma regra absoluta, enfim, há diversas exceções, mas o faturamento é maior e a recuperação do crédito é maior. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Esse é o primeiro ponto que eu digo para desconstruir qualquer pensamento com relação, qualquer preconceito que existe com relação ao Simples Nacional. Os honorários são maiores, o universo é maior. 2 pontos, melhor dizendo, que a gente já acha de extremamente importante. Terceiro ponto, assim, hoje em dia, você percebe que muitas empresas do Simples Nacional trabalham com varejo e estão sofrendo com essa grave crise. E até um dos pontos, né, que a gente falou naquele outro curso, que é o Gestão Tributária em Período de Crise, é um curso que a gente fez com até um propósito muito interessante, que foi um propósito de fazer uma doação de grande parte da arrecadação do curso, para a entidade beneficente. E um dos pontos que me chama a atenção é que a nossa forma de abordagem, nosso propósito como advogado hoje é um propósito até diferente. Assim, não é apenas aquele advogado que é contratado para tratar de um contencioso específico, mas, poxa, muita gente hoje quer gerar crédito. Gerar crédito, veja, leia-se, algumas pessoas, inclusive, estão dispostas a deixar de pagar impostos. E o que é que a gente tem que fazer? Obviamente, não é aconselhar essa situação, né? Aconselhar uma sonegação. Mas a gente está ali para assessorar, por exemplo, qual o risco de você... Eu dei um exemplo recentemente, por exemplo, qual o risco de você deixar de pagar um ganho de capital sem levar em consideração a depreciação para as empresas que são do lucro presumido. Eu não quero entrar muito nesse lado, não, mas eu estou dizendo que esse tipo de pareceres, de trazer novos benefícios para as empresas, eles viraram mais comuns, ao menos no meu dia a dia prático eu sinto isso. E para as empresas que estão no Simples Nacional, eu pego aqui, por exemplo, um restaurante, eu observo esse restaurante, por exemplo, mais aberto a um eventual contato, uma eventual recuperação de crédito na via administrativa. Assim, a gente fala no nosso modo que o Simples Nacional vai ter ali, como qualquer outra opção de recolhimento, uma modalidade judicial para você optar, mas você vai ter uma modalidade administrativa, que é um dos pontos que eu tento enfatizar bastante no curso. Por exemplo, trazer como é que se faz uma restituição administrativa. Primeiro, esse é um ponto primordial para as empresas do Simples Nacional. Terceiro ponto de vantagem do Simples Nacional, eu garanto, é muito mais simples do que você ter uma restituição na via administrativa para as empresas do lucro presumido e do lucro real. Tá certo? O Simples Nacional é muito mais simples, né, Pedrão? Não, veja, eu até digo no curso que em algumas situações ele poderia ser mais simples, né? Assim, quando a gente vai falar, e a gente também traz essa abordagem no curso, inevitavelmente a gente tem que explicar como essas empresas do Simples Nacional realizam a apuração, embora tenha alguns colegas contadores aqui que estão conosco assistindo, e esses colegas contadores já sabem de cabo a rabo como é que se faz a apuração, inclusive joga lá no sisteminha, PG10 faz o cálculo, já diz quanto é que vai pagar, você já gera um documento de arrecadação do Simples Nacional, e aquilo ali já é algo operacional, que a própria máquina faz. Mas para a gente saber fazer esse cálculo é de extrema importância, nós advogados, por quê? Porque a gente faz planejamento tributário.
Quando a gente vai fazer um planejamento tributário, a gente tem que saber como é que faz a apuração. A gente tem que saber que para achar uma determinada alíquota efetiva no Simples Nacional, tem que pegar a receita bruta, diminuir da alíquota nominal, que a própria tabela, os anexos do Simples dá, diminuir da parcela dedutível, que também tem nos anexos do Simples Nacional, e dividir pela receita bruta novamente, para achar o percentual efetivo ali de quanto ela está sendo tributada, quanto, em regra, está sendo a carga tributária dela, para comparar com, por exemplo, o lucro presumido, ou o lucro real, eventualmente, a depender da margem de lucro dessa empresa. Então, e um dos pontos que a gente traz, Lucas, que eu acho muito interessante, e que deste ponto eu conseguiria dar um curso todo sobre isso, certamente, é o caso das clínicas médicas. E eu trouxe especificamente para falar dessa questão, porque envolve muitas nuances, principalmente o lucro presumido, para você identificar qual a melhor forma de recolhimento, qual a melhor forma de tributação para esse nicho de empresas. E esse nicho de empresa, clínica médica, é engraçado que eles não têm uma folha elevada, eles têm uma folha relativamente baixa. E a clínica médica, dentre as prestadoras de serviço, a gente fala isso no nosso curso, ela fica entre o anexo 3 e o anexo 5. O anexo 5 é o anexo mais gravoso, digamos assim, que tem uma tributação maior, e o anexo 3, para prestadores de serviço, tem uma tributação menor. Depende de um sujeito chamado fator R. Vai aí que o Simples também não é tão simples, aí o Simples tem esse grau de complexidade, que é fator R, que denominou-se aí a doutrina, enfim, a própria Receita Federal. O fator R é a divisão da sua folha pela sua receita bruta para identificar se o percentual é acima de 28% ou não. Se for acima de 28%, você está no anexo 3. Se for abaixo, anexo 5, para determinados setores, dentre eles o setor médico. E essa questão do setor médico, e aqui eu vou só terminar esse ponto para a gente tratar de outros, e a gente não mantém muito nesse ponto. O setor médico, quando a gente vai fazer um planejamento tributário para ele, a gente entra num conceitozinho que já foi decidido há muito tempo na STJ, chama-se serviços hospitalares. Serviços hospitalares, que quando vai para o lucro presumido via de regra para prestadores de serviço é 32%, o percentual de presunção, você sai dos 32% e você vai para 8%. Ou seja, para a aplicação de IRPJ e para a CSLL você aplica 12%. Para os serviços médicos, ou seja, você aplica o mesmo percentual presuntivo do que as empresas que comercializam produtos via de regra, né? E aí, quando a gente vai fazer esse estudo, primeiro, você tem que levar em consideração a apuração do Simples. 2, a apuração do lucro presumido, aí que outros colegas talvez venham falar bem pra caramba. 3, você tem que entender ali o que é serviços hospitalares, que é um conceito que o STJ já fixou e que, além do STJ já ter fixado, tem pareceres, solução de consulta, COSIT, sobre o tema, para gerar uma melhor opção para uma clínica médica, por exemplo. Mas, para tudo isso, você tem que entender cada forma de recolhimento, entender um determinado conceito. E isso, Lucas, por incrível que pareça, a gente às vezes consegue fazer planejamentos tributários para tirar essas empresas do Simples Nacional, para gerar uma receita muito maior. Então, aqui eu te digo que essa é uma das formas que a gente utiliza de planejamento tributário. Eu não me ative muito no curso 100% a esse tema, embora goste realmente e ache um tema extremamente relevante para quem estuda direito tributário, para quem realiza planejamento tributário na prática, para quem quer recuperar crédito tributário, porque se a empresa do presumido e recolheu com a base presuntiva 32%, você consegue fazer a recuperação na via administrativa para essas empresas, fazendo todas as retificações. E aí, quando eu digo que você precisa envolver um corpo de uma equipe maior, é porque você vai ter ali, via de regra, 120, 180 obrigações acessórias. Para quem é do presumido e para quem é do real, tá certo? Quando vai fazer uma recuperação de crédito administrativo, você vai ter que retificar isso tudo para gerar seu direito de restituição, para você efetivar isso, esse pedido na Receita Federal, um pedido de restituição ou até um pedido de compensação, abatendo das parcelas vincendas. E aí, são diversas obrigações acessórias que você mesmo, a sua equipe vai ter que alterar e você tem que ter uma equipe grande. Porém, para o Simples Nacional, a gente ensina, e isso aí tem no manual do Simples Nacional, é fácil, é autodidático. Você só basta ter a chave de acesso, por exemplo, do seu cliente e você consegue realizar uma recuperação de ICMS, porque o produto ali é ICMS-ST, um refrigerante, por exemplo, vendido, e que a empresa que a gente encontra, e muito, ela apurou de uma maneira equivocada e você tem esse crédito para recuperar na via administrativa. Então, eu já dei aqui um quarto ponto. A forma de recuperar o crédito tributário é uma forma mais fácil. O prazo de restituição é um prazo menor. O prazo...
No manual da Receita, Lucas, do Simples Nacional, eles dizem, o prazo de restituição é de 60 dias. Restituição, lê, dinheiro no bolso, dinheiro na conta bancária. Então, assim, a empresa recebendo se não tiver nenhuma fiscalização daquele pedido, né? Então, o próprio manual diz, não há normatização, talvez o manual dá um prazo ali, um prazo talvez que não seja tão peremptório, mas na via administrativa, para quem é do lucro presumido e do lucro real, a gente tem aquele período de 360 dias que você sabe realmente, talvez tanto quanto eu, que ele não é respeitado muitas vezes para a Receita Federal e você tem que impetrar um mandado de segurança para só depois do mandado de segurança você ter o seu pedido de restituição analisado, para saber se você vai apurar ou a utilizar aquele crédito ou não. Então, eu te dei aqui uma quinta razão para a gente não deixar de acreditar. A tela aqui deu uma travada, não sei se vocês estão me vendo perfeitamente. Está vendo? Pronto. Para vocês terem, eu estou dando aqui 5 razões para vocês não deixarem de acreditar nas empresas que estão no Simples Nacional. Eu falo isso porque eu, particularmente, eu não deixo. Eu tenho, enfim, aposto em vários nichos específicos, enfim, relacionados ao direito tributário. Acho que o Lucas conhece meu escritório, ele sabe que meu escritório realmente é voltado apenas e estritamente a direito tributário, então a gente criou essa expertise, seja na recuperação de crédito na via administrativa ou judicial, para quem é do presumido, para quem é do Simples Nacional. Mas se você me perguntar qual que eu acho mais fácil, qual é que eu tenho que envolver menos pessoas, até porque, assim, muitas vezes eu vou ter que envolver um contador ou não. Para o Simples Nacional, talvez eu não precise envolver tantas pessoas para recuperar um crédito. Eu consigo fazer com minhas próprias mãos ou com minha equipe ali que está treinada para aquilo. Eu comecei na área tributária assim, Pedrão, analisando esses créditos, né? Com um contador, né? Que é Pedro, outro Pedro, meu amigo, você conhece. E a gente a 4 mãos ia prospectando tanto restaurantes, autopeças, farmácias, né? E recuperando esses créditos aí no Simples Nacional. Um colega aqui, Spectro Game, botou mais ICMS tem direito à restituição de ICMS. Talvez eu não tenha sido claro. É o seguinte, a gente explica no curso, Lucas. Não, ele botou o Y. Eu esqueci do Y, né? Mineiro. talvez um mineirinho, alguma coisa do tipo. Mas quando a gente vai fazer a apuração do Simples Nacional, vamos lá dizer que você é do setor de comércio. No setor de comércio, você vai ter várias... Você destrincha aquele anexo 1, que é o anexo do comércio. E esse anexo 1, quando você vai fazer essa apuração, eu peço desculpas por ter sido omisso nisso, você, via de regra, você vai ter dentre os tributos que constam lá naquele anexo 1, o ICMS. Por quê? Porque o ICMS é o que incide sobre o comércio, via de regra. No entanto, para aquela receita decorrente de produtos que são de origem ST, como, por exemplo, o refrigerante, que eu dei o exemplo, você pode tirar a parcela de CMS, você zera essa parcela de CMS que está na sua apuração. E quando você zera essa parcela de CMS, você está deixando de incidir todos, no caso, a parcela de CMS, o percentual que ela seria efetiva daquele CMS sobre aquela determinada receita. Por quê? Porque você destrincha ela e coloca em outro, no mesmo anexo, mas em outra destinação. E a gente coloca na aula, a gente deixa isso muito claro, que, por exemplo, esse tipo de situação, eu dei aqui refrigerante, mas existem também discussões do PIS/COFINS monofásico, sai com a alíquota zero, em algumas situações o Simples Nacional, ele também vai zerado, como você falou aqui, autopeças, que também é ST, nesses segmentos específicos, é onde, na via administrativa, e aqui eu não falei nada de judicial ainda, a gente consegue achar ali às vezes acha ali uns 100 mil reais, 120, consegue achar porque a gente recupera 5 anos. A gente consegue recuperar 5 anos. A gente consegue trazer receita decorrente de tributação equivocada em 5 anos, dos últimos 5 anos para essa empresa. E aqui não é uma crítica, não, mas muitas vezes essas empresas estão muito mais preocupadas com o operacional ali, com a venda, essas empresas do Simples Nacional. Então, ou seja, elas não se estruturam tanto para que realize ou tenha uma contabilidade que seja uma contabilidade boa. Algumas empresas a gente identifica isso. E não é que a contabilidade seja ruim, não, mas muitas vezes acaba passando batido, entendeu? Assim, no dia a dia, a gente, advogado, também pode passar batido. Aqui não há crítica aos contadores, não, porque eu não vou criticar os meus pares, e até porque eu tenho a formação contábil e admiro bastante a contabilidade. Para mim, a contabilidade é a base de tudo. E, inclusive, ajuda muito a você entender o direito tributário em si. Mas passa, né, velho? Às vezes a complexidade é tanta, às vezes é tanta coisa, né, que acaba passando.
Exato, né? Exato. Algum colega, estou lendo aqui o comentário do pessoal, mas é isso mesmo. E aí a gente acaba achando aí algumas oportunidades, sim. E eu te dei aqui 5 pontos para que a gente não deixe de acreditar. Existem, alguns colegas até falaram, existem aplicativos de recuperação de crédito, de fato existem. Aqui alguns aplicativos sérios para você recuperar crédito. Eu acho que foi a discussão surgiu em um dos grupos lá que você tem de direito tributário, que me convidou para alguns deles. E um dos pontos que eu acho... Nosso grupo. Tá certo. E um dos pontos que eu acho interessante é que esses aplicativos existem, mas que você, contador, você, advogado, consegue também recuperar, a despeito de existir outros aplicativos, você pode recuperar com suas próprias mãos, sem ter que rachar, às vezes, dividir o pote com outros aplicativos. Enfim, você consegue tocar por conta própria, sim, essa recuperação de crédito administrativo. E aqui eu ainda não entrei no judicial, nas oportunidades que os advogados, e aqui eu vou um pouco acima da esfera do contador, até porque não cabe, o contador, infelizmente, não tem capacidade postulatória de provocar o juiz para ter uma decisão favorável, isso é o papel do advogado, e aí entra o advogado em outras situações que a gente traz no curso de recuperar o crédito na via judicial para torná-lo ele efetivo na via administrativa. Então, essas são outras possibilidades que a gente vai falar aqui, ainda vai tratar delas certamente. Foi massa essa tua colocação, Pedrão, em relação a esse software, né, que existem. Cara, eu já vi funcionar, já fui apresentado a vários, mas um bom contador eu acho primordial, velho. Mesmo advogado, assim, chama o contador para junto, pega um cara de muita confiança, né? A Helena até comentou aqui, enfim, ela faz esse tipo de trabalho, vários contadores fazem também. Cara, o software é bacana, mas vai com um profissional capacitado, né? Você tem as duas formações, então para você é muito mais fácil, né? Rapaz, eu tenho as duas formações, mas não entro na esfera do contador nunca na vida, assim. Eu deixo essa parte burocrática de fazer apuração de tributo, essa parte de lançamento contábil, de análise de balanço, tudo com os colegas contadores, e utilizo, assim, a gente às vezes faz consultoria juntos, porque é necessário, de fato, assim, minha equipe talvez não seja, quando vai fazer uma recuperação de crédito de grande volume, talvez não seja a ideal para recuperar aquele crédito de grande volume. Ele tem que invocar, para fazer esse trabalho de consultoria, muitas vezes, outros tipos de profissionais que colocam à disposição da empresa para realizar a contratação e efetivar um planejamento. E o advogado, a gente sempre faz essa separação, o advogado ele faz ali, dá o legal opinion, que é o que a gente chama, de opinião legal de determinada situação. Por exemplo, um advogado ele consegue fazer o estudo. Eu falei o caso da clínica médica. Ele consegue fazer um estudo apurado, assim como um contador, de ver qual o anexo que ela está e qual o tipo de tributação que ela teria se ela fosse do lucro presumido, para dar essa receita, dar esse caminho para a empresa, que é o legal opinion, e o contador, concomitantemente, ele tocar o planejamento junto com o advogado ou não, ou mesmo o contador realizando o próprio planejamento, que é de extrema importância também. Assim, eu já encontrei planejamentos tributários muito qualificados de contadores também. Então, ou seja, o planejamento tributário na via administrativa, nós advogados não comemos esse bolo só, tampouco os contadores. Ou seja, é algo que a próprio administrador, se ele for um pouco ousado e ver o expulso da ITS, ele vai dizer, opa, eu consigo identificar créditos aqui que eu recupero. Então, ele mesmo pode operar. Até porque a empresa dele que vai responder, eventualmente, se ele contratou um profissional que não seja tão qualificado, que é o que a gente hoje tenta. A gente tenta prezar por isso. Acho que... A Cleide botou uma pergunta bem interessante aqui, Pedrão. Destaquei. Se não houver crédito a ser recuperado em empresa Simples Nacional, quais os benefícios que os advogados podem apresentar às empresas que estão no Simples? A gente vai tratar disso essa live inteira, né? Vai ser um monte de oportunidade aqui que a gente vai... Veja, eu estou aqui sem hora para acabar, eu vou falar aqui do que tiver de falar, aqui das oportunidades, e o que é que a gente encontra na prática dessas oportunidades. A Mariana perguntou uma coisa, e aqui eu vou fechar esse ciclo, se os aplicativos são eficazes. Olha, existem aplicativos que são mais sérios, eu particularmente não utilizo de nenhum aplicativo, nada. Assim, o bom aplicativo também pode ser a sua planilha de Excel e a sua forma de apuração, ou algum advogado que realiza os cálculos para você, enfim, ou você pode colocar algum contador para ser contratado pela empresa para realizar o trabalho de apuração e retificação.
No Simples Nacional, uma coisa que eu posso lhe dizer, Mariana, é que é mais simples. De fato, para recuperar, para restituir, é mais simples. Basta você ter a chave de acesso da empresa, entrar, naquele caso do ICMS, por exemplo, você entra lá na competência que você quer restituir e vai lá, tem tributo por tributo aqui separado, em 6 linhas, digamos assim, 6 linhas, pode ser 5 também, dependendo do anexo, e você zera a quantia de ICMS, por exemplo, ICMS, porque o produto ali tem uma receita ST. Você pode fazer assim, você pode zerar isso aí. Então, você está dizendo ali para o sistema do Simples Nacional quanto é que você quer ser restituído daquele tributo. Então, para quem adquirir o curso, ao menos a gente deixa isso muito claro. Assim, e para quem quiser estudar também, no curso a gente fornece ali os manuais, enfim, situações que a gente trabalha com obrigações acessórias. Outro ponto que, particularmente na minha vida tributária, e muito pela minha formação contábil, eu sempre gostei muito de tocar em obrigação acessória, de entender a obrigação acessória, desde a minha formação, Lucas. Desde a época que eu estagiava lá na Procuradoria do Estado, e eu sempre identificava, enfim, lia livro de escrituração fiscal, de ICMS, hoje é o que a gente chama, aqui no estado de Pernambuco, que já era para todo o Brasil, de FD e ICMS, e já identificava, começava a ler, vamos entender como é que é essa obrigação, e óbvio que o estudo, ele torna vamos dizer, esse aprendizado mais fácil. Por exemplo, eu estava vendo uma aula que você me disponibilizou lá do Caio Takano, que é a aula do curso de PIS/COFINS, aula espetacular que ele dá de FD Contribuições. Assim, ele entra na FD Contribuição, e é isso que a gente pretende fazer. Ao menos eu, na minha vocação de lecionar, ao menos, eu não vou dizer vocação não, porque vocação é aquela pessoa, um Caio da vida que é muito bom, mas ao menos na minha aptidão, na minha vontade de passar algum conhecimento para a pessoa, ao menos assim, o meu foco, além da academia, porque eu gosto bastante também, mas meu foco de trazer essa abordagem prática, de você pegar uma FD da vida, destrinchar ela, dizer como é que se efetiva a contabilização fiscal, digamos assim, de determinado produto, de determinado item, para fins de incidência de PIS/COFINS, FD contribuição, lê esse pessoal, sem querer aqui assustar quem não conhece. Não se aplica para o Simples Nacional, tá certo? Isso é coisa daqueles tributos que são lá do presumido e do real. São coisas que são os outros professores que vão falar. Mas, para esse pessoal que está complicado, isso aí é excelente você está dando essa aula complicada, é excelente você abordar sobre isso, você trazer essa questão prática. Eu tenho certeza que na aula de Argos, ele deve pegar lá um FD e ICMS e destrinchar. Até na minha ousadia, na minha aula, quando eu vou falar lá do caso da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, para dizer que para as empresas do Simples Nacional não se aplica esse tipo de ação, para chegar na conclusão, eu tenho que mostrar o que é um FD e ICMS, por exemplo. Eu tenho que mostrar lá, pessoal, a apuração do ICMS é assim, é crédito, você identificou com base na tomada de crédito dos produtos que você adquiriu, está aqui nessa linha, e depois você vai bater esse crédito, que é o que a gente chama na contabilidade de ICMS recuperar, você vai abater do ICMS sobre vendas, que é o ICMS que você tem quando você gera vendas, sobre a sua saída de mercadorias. Então, daquilo ali você vai chegar no ICMS devido, e após a linha de ICMS devido, ainda tem o ICMS a recolher, que é o ICMS que você abate o incentivo fiscal, que é ali em outras deduções, digamos assim. Então, ainda assim, a gente pega essas obrigações acessórias, que as empresas do Simples, na maioria dos estados, não estão desobrigadas, melhor dizendo, de apresentar, inclusive essas obrigações acessórias, tipo, eu falei FD e ICMS, é extremamente importante para outras teses que a gente vai apresentar. E no nosso curso do módulo Simples Nacional, o que é que a gente faz? Primeiro ponto, a gente já tem que falar qual a obrigação acessória que cada anexo vai ter. Por exemplo, FD, SF, ECD, não são necessários nenhum anexo. Mas a GFIP, por exemplo, que é onde você lança os tributos ali sobre a folha, ela é necessária, por exemplo, no anexo 4. Nosso escritório de advocacia, exato, quando contratam empregados, ou não, porque você tem que apresentar a GFIP zerada, se você não tem empregado, ou se você não tem Prolabore, mas se você tem empregado e Prolabore, você vai apresentar a GFIP e a contribuição previdenciária patronal, que na hipótese do anexo 4 é a única hipótese que incide por fora, ali nos 20%, rapaz, a gente diz ali, por exemplo, que no caso dos escritórios de advocacia, você pode tirar ali os tributos, aquela denominada verbas indenizatórias, por exemplo.
você tira aquelas verbas indenizatórias, por exemplo, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que algum curso, no nosso curso, vai ter essa tese também, né? Sim, com Carlos Dias. Carlos Dias, na primeira acabou a aula já. Já está disponível. A tua e a dele já estão disponíveis para quem adquirir o curso no dia 9, tá? Pronto. Então, essa tese do Carlos Dias, para quem adquiriu o curso no dia 9, ela é aplicável para estritamente um anexo do Simples Nacional, que é aquele anexo que realiza a tributação da CPP em 20%, da contribuição previdenciária patronal, que é da empresa, em 20%, e onera sobremaneira folha sobre a folha da empresa, que ali, o que são verbas indenizatórias, aqui a gente fala bem sucintamente no nosso curso, até porque não é nosso papel falar disso, é aquele texto constitucional de férias, é aquele primeiro de 15 dias de afastamento, vale transporte, se você quiser discutir mais adentro, ainda na via administrativa, enfim. Aqui é só algumas deixas, mas esse é um caso, por exemplo, que se aplica. E a gente tem que falar das obrigações acessórias para você entender, por exemplo, nesse caso, qual tese se aplica em cada situação. E para, ao final, Lucas, a gente falar de quais documentos você, advogado, ou você, contador, enfim, quais documentos você vai apresentar judicialmente para você propor aquela ação, para aquela sua ação não ser, por exemplo, desconsiderada ou faltar ali uma prova pré-constituída, que é de suma importância, por exemplo, e, inclusive, eu já vi alguns casos de empresas perderem alguma ação judicial, porque não apresentaram a prova pré-constituída devida que deveria ter sido apresentada, como, por exemplo, comprovante de recolhimento do PIS e da COFINS na ação que visa a excluir o ICMS da base de cálculo dessas contribuições. Então, perfeito. Esse aqui é o famoso ganha, mas não leva, né? Ganha, mas não leva. Gosto amargo na boca. Lucinei fez uma pergunta aqui. O curso vai fornecer planilhas para levantamento dos créditos a requerer? Não, Lucinei. A gente vai ensinar você a pescar, meu amigo. Viu? A gente vai dar todas as condições necessárias para você ir lá e pescar, mas diferente de outros cursos, né, que prometem dar planilha e tal, e quando você abre a planilha, você não faz porra nenhuma com ela. Desculpa o palavrão, mas é o que acontece na prática. O nosso objetivo é ensinar vocês realmente a pescar, tá? Até porque, Lucas, eu vou além, assim, eu acho que a planilha, ela é muito individualizada, assim, no Excel você consegue projetar fórmulas bem interessantes, inclusive replicar aquelas fórmulas para todas as células ou não. Enfim, no caso da exclusão de CMS, por exemplo, a gente utiliza muitas planilhas. Mas, por exemplo, uma planilha que eu utilizo para uma empresa que é do presumido, ela não é a mesma que eu utilizo para uma empresa que é do lucro real, por exemplo. Planilha totalmente diferente de crédito. Ainda tem a questão, por exemplo, e aqui eu estou tratando da exclusão de CMS da base do PIS e da COFINS, que vai ser assunto de outro professor, apenas para ilustrar, que é um caso clássico. E naquela planilha você tem que levar em consideração as exceções, por exemplo, os produtos que são monofásicos, que ali sai com a alíquota zero, esses produtos você não vai recuperar o ICMS neles. Por quê? Porque ele está de acordo com a solução de consulta COSIT, quer dizer, a solução de consulta COSIT 13 de 2018, ele está em um CST diferente, que é o Código de Situação Tributária diferente. Então, assim, a planilha ela é muito individualizada de acordo com cada caso. E aqui eu dei um caso específico, mas nos meus casos, em específico, eu posso lhe dizer que a apuração ela é mais simples do que os demais. Por exemplo, uma das teses que a gente vai falar, que é o ICMS diferencial de alíquota. A Franklin perguntou isso, Pedrão. Até destaquei aqui a pergunta dela, porque era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né, em relação a essa tese do DIFAL. Fala mais sobre ela também, por favor. Pronto. É o seguinte, antes de tu entrar, o que foi que aconteceu, né? Eu estava fazendo minhas pesquisas de ações lá no PJE, e aí eu procurei essa tese específica do DIFAL. Quando eu vi, só dava Pedro Amarante, meu amigo. Esse cidadão aí tem tanta tese, tantas ações dessa tese que quase travou o PJE. Fala isso não, porque pode ter alguém da Procuradoria aí vai pensar que a gente está querendo lesar o erário dos estados em geral. Mas, na prática, o que é que a gente visa? Olha, surge uma janela de oportunidade. Essa questão da ICMS diferencial de alíquota, e no nosso curso a gente ensina que
o nome ICMS de FAO, ele é atécnico, até para a tese firmada, ele é atécnico. Porque a gente ensina aqui na Constituição, o ICMS, diferencial de alíquota, é aquele que incide quando se realiza a venda para o consumidor final, sendo ele consumidor, contribuinte do ICMS ou não. Isso é o ICMS diferencial de alíquota. Na prática, o que acontece, Lucas, no caso do ICMS antecipação, é diferente. ICMS antecipação, e aí eu explico para todo mundo. A lógica do ICMS antecipação, por que ele se chama antecipação, inclusive na legislação estadual, é mais técnico do que no próprio judiciário. E eu vou chegar no judiciário para dizer da janela de oportunidade. Mas voltando ao ICMS de antecipação, se ele é antecipação porque você está desembolsando o fluxo de caixa de algo que você lá no futuro vai recuperar. Essa é, vamos dizer assim, um ponto nodal dessa tese. Ou seja, se você antecipa, é porque você recupera, tá certo? E você recupera por meio de como? Nesse caso do ICMS, embora a lógica seja muito semelhante à do ICMS de FAO, tá certo? A lógica é a mesma. É um complemento à alíquota interestadual. Por exemplo, produto de R$100 que veio do estado de São Paulo para o estado de Pernambuco, ele vem com a alíquota destacada de ICMS interestadual, que é pago pela comercializadora, geralmente uma franqueadora, vendendo para uma franqueada aqui em Pernambuco, ela vende com destaque de R$7, ou seja, 7%. Quando chega aqui no estado de Pernambuco, no próprio Sintegra, no extrato fronteira ali, que é um lançamento de ofício por parte do estado, daquele ICMS diferencial de alíquota, mas aqui muita gente chama ICMS fronteira ou ICMS antecipação, quando chega aqui se complementa com 11%, chegando na nossa alíquota interna, que é 18% aqui no estado de Pernambuco. Aí o que na prática acontece? Via de regra, se você pagou, se o seu comercializador pagou 7 e você complementou R$11 para chegar nos 18, que seria a sua alíquota interna, o que é que na prática vai acontecer? Você, via de regra, se você é do presumido, que as empresas do lucro presumido também recolhem ICMS antecipação, você toma crédito desse crédito. Você vai tomar crédito dele. Por quê? Sistemática da não cumulatividade. Isso é uma previsão constitucional que, abre aspas, até vou fazer uma crítica, o ministro Alexandre de Moraes ontem, em uma das teses, semana passada, se não estou enganado, em uma das teses que está sendo julgada pelo STF, abre aspas de novo, nesta quarentena eu nunca vi tanta tese tributária sendo julgada na minha vida, fecha aspas. O ministro Alexandre de Moraes disse que a norma era de eficácia limitada e não de eficácia plena. Penso eu, e já defendi petições, que é diferente. Eu penso que é uma norma de eficácia plena. Mas, fugindo desse assunto, e sem adentrar também na tese que ele estava julgando, que era a tese referente, se não estou enganado, a ICMS, ativo fixo, era alguma coisa do tipo. No caso do ICMS antecipação, pela não cumulatividade, as empresas têm o direito de crédito daquilo ali. E o que é o crédito? É aquilo que eu falei, que no CEF vai ficar no campo crédito, no seu CEF ou FD ICMS, vai ficar ali no crédito, que vai ser realizado o abatimento do ICMS sobre vendas, vulgo ICMS a recuperar. Nas empresas do Simples Nacional, como a gente sabe, além de complementar 1, 2, 3, veda qualquer espécie de crédito por parte das empresas do Simples Nacional. Logo, Lucas, me avise, a antecipação de alguma coisa ou uma tributação cumulativa do tributo que tem que ser não cumulativo? Oi? Enfim, talvez, não sei se você me escutou, mas nesse caso há uma tributação cumulativa ou não cumulativa? O que é que tu acha? Porra, eu acho que cumulativa, né? Totalmente cumulativa. Por quê? Porque você não toma crédito, você não tem essa antecipação. Quer dizer, você não tem a dedução dessa sua antecipação. Então, a sua antecipação morre por ali. E a lógica, o cerne da questão é esse. O que é que a gente ensina? A instrumentalizar aquilo ali. E quando eu falo da documentação, e aí é voltando para a pergunta do colega que perguntou das planilhas, olha, a planilha, você vai identificar ali qual é o seu ICMS antecipação. Primeiro pré-requisito, empresa do Simples Nacional, 1. 2, essa empresa tem ICMS antecipação? Como é que eu consigo verificar esse ICMS antecipação? Aí a gente ensina como. Identifica por meio de uma obrigação acessória. Peça isso ao seu cliente e você vai identificar. Identificou quanto é que é aquele ICMS antecipação que ele está recolhendo por mês, eu fui identificar, na primeira vez que eu vi essa tese, eu fui identificar que um contribuinte, uma franquia aqui uma franqueada de Recife, tinha como ICMS antecipação R$10 mil em um mês.
ela sendo do Simples Nacional, segundo pré-requisito. Quando eu multipliquei, sai a conta de cabeça, para a gente chegar aqui, conta de balcão de padaria. Quando eu multipliquei 10 por 60 meses, que é o período prescricional tributário que a gente recupera, eu vi, olha, essa empresa recupera 600 mil reais, potencialmente. Com essa empresa, a gente consegue negociar no horário de 20%, enfim, até cobrar na entrada, dependendo do tipo de situação. Aí vai caber cada um, enfim, o grau de abordagem, mas, poxa, é grande. Há uma quantia alta a recuperar. E o Estado de Pernambuco sabe disso. O Estado de Pernambuco, eu digo, na nossa legislação, ele sabe disso. Sabe disso, assim, não há tese fraca. Por exemplo, ICMS dos institutos. Eu não sei, é tese do curso? Não. Bicho, não, mas eu vou criticar. Eu vou criticar essa tese. É uma tese que eu adoro, mas é muito batida. Então... Deixa eu sair do outro estudo. Deixa eu ir. Demanda de potência, que é uma que o STF pacificou agora, nessa quarentena também. Demanda de potência. Essa tese, que também não está no curso, é extremamente pequeno o valor que você vai recuperar. Por exemplo, ICMS dos estudos também. A clientela que você vai pegar, por exemplo, sei lá, um shopping center, não tem uma quantia de 600 mil reais a recuperar. Não tem. E logo, o shopping center é lucro presumido. Se você pega qualquer loja de rua que tenha sua energia própria, vai recuperar ICMS do Instituto. Você não tem, nunca na vida, 600 mil reais a recuperar para uma empresa dessa. Mas para a tese do ICMS diferencial de alíquota, para as empresas que estão no Simples Nacional, você tem mais do que 600. Você tem mais do que 600, que já identifiquei com mais de 1 milhão, em certas situações, sem atualizar. Aqui eu estou botando cálculo bruto. Então, ou seja, sem atualizar, eu boto aqui uma Selic, eu posso estar falando de 20% de a Selic acumulada, sei lá, IPCA mais 0,5%, como é aqui no estado de Pernambuco. Você acresce de sobremaneira. No curso, eu não vou exaurir essa tese, quem quiser compra o curso, brincadeiras à parte. No curso a gente ensina quais documentos, como apura, quem é o polo passivo, como mandado de segurança, ação ordinária, com liminar, sem liminar. Abro a última aspas aqui referente a essa tese. O STF iniciou o julgamento. Essa tese está 4-1 favorável às empresas, tá certo? Ou seja, de 11 ministros, 4 votaram, inclusive Alexandre de Moraes, que eu critiquei agora há pouco, não critiquei o ministro, critiquei a decisão dele referente a um ponto específico, porque eu discordo, mas é aí uma crítica acadêmica, claro, mas entendo a posição e compreendo perfeitamente. O ministro Alexandre de Moraes, se não estou enganado, votou favorável, está em vista do ministro Gilmar Mendes, Fachin votou desfavorável, e falta ainda, parece que é Carmen Lúcia, acho que votou, Rosa Weber votou, enfim... Está faltando aí, ao todo, 6 ministros, 2 precisam votar favorável. O que é que eu quero dizer na prática? Que hoje a probabilidade de êxito é muito alta nessa tese. Por quê? Porque eu preciso de 2 ministros de 6. Ou seja, eu preciso de 1 terço. Então, ou seja, eu tenho uma probabilidade grande. Posso dizer aqui de 66% de êxito lá no STF. Então, vindo essa tese ser decidida no STF, você vai ter uma repercussão muito grande nos seus processos. E outra, Lucas, existe um sujeito que pode ser invocado por parte dos estados, que todos os estados, se não estou enganado, estão como amigos da corte, estão fazendo requerimento para esse sentido, que é a questão da modulação dos efeitos. É um dos pontos que a gente chama muita atenção, de você propor o quanto antes, para você não ser afetado, ou ao menos seu processo, com relação à modulação dos efeitos. Entendeu? Então, assim, a gente tem que focar nisso, inclusive na hora da venda. Por quê? Você dormiu, jacaré que dorme, vira bolsa, entendeu? Camarão que dorme, onda leva. É assim, dormiu, acaba o seu cliente não recuperando, você não tendo seus honorários, com base naquilo que é um produto bom, e é um produto legal. Volto a dizer assim, aquilo que é judicial, por mais, por exemplo, por mais que a gente discorde, às vezes, pessoalmente, eu conheço doutrinadores brilhantes que discordam, por exemplo, advogados, que discordam academicamente da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas isso não quer dizer que, na prática, você não venha, na prática, a propor uma ação de exclusão do ICMS. Idem com relação ao ICMS diferencial de alíquota. Ora, se você não traz isso para um cliente seu, ou se você deixa de prospectar algum cliente para ele virar seu cliente, por exemplo, porque essas empresas não têm muito advogado ali nas costas, não tem. Quando tem um advogado trabalhista, que faz ali a parte de contratação, de demissão, de ações trabalhistas, enfim, coisa... Mas não tem, geralmente, um corpo de advogado. Então, na prática, você ainda acaba virando advogado da empresa. Você acaba criando um elo ali, um vínculo bom. Então, assim, essa é uma das oportunidades que eu digo que é extremamente interessante, mas no curso fala de várias outras.
assim, eu estou trazendo de outras oportunidades. Eu vou te perguntar já uma tese que eu nunca vi ninguém tratar, em nenhum curso, em nada, nem em live. Talvez nem no meu. Talvez nem no meu. Não, no seu tem, porque eu vi, eu já vi a sua aula e está incrível. No seu tem. Antes de fazer essa pergunta para você, eu queria só destacar essa do André, que era uma pergunta que eu ia te fazer também. Até se para responder ou é para deixar na dúvida para assistir o curso? Estou brincando. Estou brincando. Veja, o que é que a gente separa, André? No curso, a gente faz uma separação, tá certo? E para isso, a gente tem que entender, por isso que a base do curso, ela faz ela muito grande. Talvez você, na primeira hora de curso, você pense, no módulo, melhor dizendo, você pensa, bicho, esse cara só está falando do Simples Nacional. Mas veja, eu estou construindo premissas para eu chegar nas minhas conclusões e ficar muito mais fácil de ser apresentado. Primeira premissa, o que é micro e pequena empresa? Porque, assim, no Simples Nacional, hoje em dia, até a própria contabilidade de qualquer empresa vai chamar Simples Nacional e Simples Federal. Faz uma espécie assim, destrincha o que seria o Simples Nacional do Simples Federal. Aqui no estado de Pernambuco, aquelas empresas que estão acima do teto 3.600.000 até 4.800.000, elas recolhem o ICMS e até o próprio ISS no municipal por fora. Ou seja, recolhe por fora do Simples Nacional, tá certo? Ou seja, o ICMS e o ISS, ele é recolhido por fora, você recolhe pela sistemática não cumulativa, e, inclusive, não teria nem aplicação dessa tese porque você toma crédito. Então, ou seja, você já descaracteriza a própria tese. Mas vamos dizer que você propôs uma ação para uma empresa que hoje está no Simples Federal, digamos assim, ou você utiliza isso de planejamento tributário quando você tiver o êxito da ação. Veja, você vai poder utilizar a compensação administrativa para abater o débito dela de ICMS, sim. Embora, porque aqui a gente não está falando de quantia do Simples Nacional. Por isso que a gente não vai utilizar, por exemplo, para compensar contributos do Simples. Falta lei nesse sentido. Mas não me falta lei, por exemplo, para compensar essa quantia do ICMS com o próprio ICMS. Porque esse ICMS antecipação, e a gente ensina isso no curso, ele é fora do Simples Nacional. Ele é até cobrado por uma obrigação acessória, que aqui em Pernambuco a gente chama de extrato fronteira, que é fora do Simples. E aquilo que está fora do Simples, que é o ICMS próprio, o ICMS normal, é compensado por ICMS normal. Então, ou seja, para a empresa que está no lucro presumido, quem é a empresa que está no lucro real, se essa empresa lá na frente optar por qualquer outra forma de recolhimento, e isso pode ser um mote para um planejamento tributário, inclusive, você vai conseguir compensar, tá certo? Mas, Pedro, vamos dizer que a gente não consiga compensar. Beleza, talvez você pode até não conseguir compensar, mas dentro da ação você pode prever liminares, você pode tentar depositar em juízo durante o período da ação, para que a empresa fique recolhendo lá em juízo e depois consiga levantar aquela quantia fácil, mas aí eu já sugiro e indico. Nesse tipo de caso, você notifica o Estado para que ele não venha reter as mercadorias da empresa, ou ao menos pede para o juiz notificar o Estado, para que não venha haver retenção de mercadorias, que essa vai ser uma grande preocupação da empresa na hora de você vender o depósito judicial, para fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Agora, compensação é possível. Não havendo compensação, a gente vai dizer, infelizmente ou felizmente, vai para precatório, e precatório por trás dele existe um comércio muito grande, que não tem nada de legal, um comércio legal, de fundo de investimento, pessoas que compram com deságio, mas você compra e bota o dinheiro de imediato no bolso, se for o caso. Aquele contribuinte... É federal, né, velho? É bem mais tranquilo. É estadual nesse caso. É mais complicado. Mas é aquela coisa, assim, o mais importante é você gerar fluxo de caixa rápido para a empresa. Por exemplo, sai a decisão do STF, dá para fazer um pedido de liminar com segurança? Dá para você fazer um pedido de liminar com segurança e a empresa, desde já, deixar de recolher de imediato o ICMS fronteiro, por exemplo. Então, essa pergunta também da Bárbara que entra aí. Ela botou assim: entrarmos com a ação de FAO, precisamos esperar terminar o julgamento do STF para restituir o crédito? Veja, via de regra, na ação do STF, Lucas, nesse caso, eu acho que até disse no curso, tem uma decisão do ministro Fachin que é determinando o sobrestamento de todos os processos. Nos meus processos, eu peço suspensão de todos. Proponho ação, já pedi de suspensão. Eu não quero nem a citação do Estado, via de regra. Por quê? Para mim, é muito mais interessante
que tem a citação, que tem a suspensão do processo e aguarda a decisão do STF. Até então, não tem uma situação de segurança jurídica que me faça, ao menos eu, vender uma liminar e meu cliente querer uma liminar. Ou eu, no final das contas, acreditar que meu processo vai ser julgado procedente. Embora seria um modo excelente para um despacho com o desembargador, com um juiz, você alegar para esse juiz ou desembargador que você tem um início de julgamento do STF que está 4-1 favorável aos contribuintes. Pegando o posicionamento que cada ministro deu, eu aqui trago decisões e notícias sobre o tema, que tratam justamente sobre isso, que traz, ministro tal, jogou favorável, ministro Aquim votou contrário. Então, ou seja, a via de regra você não precisa. A sua ação, se você tiver determinada urgência, por exemplo, quiser pedir liminar, entendo eu, inclusive, que você pode, embora o próprio STF tenha pedido sobrestamento das ações. Porque defendo eu, tá certo? Que você pode ter esse pedido, e já fiz pedido desse nesse período de crise. Já fiz apenas um pedido liminar recentemente, um liminar incidental, por necessidade da empresa, para não ficar devendo aquele ICMS fronteira daquele determinado mês. Mas, e aí a ação a andar ou aguardar. Mas, via de regra, você não vai ter essa compensação antes da decisão do STF. O que eu posso dizer é que o processo está em vistas e ele tem esse julgado rápido, né? Até porque a ideia de uma vista é você, que no caso do ministro Gilmar Mendes, é pedir para você elaborar sua decisão com base naquilo, mas naquele tema. Mas ele não tende a demorar muito, ao menos vem demorando muito, de fato, mas não é uma tendência no pedido de vista, ou ao menos não deveria ser. Pessoal, e vocês que estão aí, Luíde, Bárbara, André, Israel, Evelyn, Helena, enfim, todo mundo que está participando aqui, Bruno, cara, não percam a oportunidade de assistir a aula desse cara no nosso curso, porque ele é o rei, tá? É o rei dessa tese do DIFAL. É o cara que mais entra aqui em Pernambuco com esse tipo de ação. Então, ele sabe tudo, realmente. Obrigado aí pela pergunta, Bárbara. Foi ótima. Agora, Pedrão, eu queria que tu falasse, mais ou menos em 5 minutos, tá? Sobre uma tese que eu nunca ouvi ninguém falar, além de você, que é a questão da exclusão da gorjeta, né? A exclusão da gorjeta da questão do Simples Nacional. Vou fazer só uma observação aqui, que eu deixei o André com dúvida. Pode entrar com MS sim, André. E nos meus MS eu peço compensação sim. Eu peço MS com pedido de compensação. Isso que eu faço, tá certo? Há um ato coator que deve estar ocorrendo mensalmente, ali, um MS preventivo, que você pede esse pedido de compensação, mesmo que não haja no Simples Nacional a compensação administrativa, mas você pode trabalhar com aquela hipótese de fazer, ao menos aqui no estado de Pernambuco, após uma decisão judicial, você fazer um pedido de restituição, buscando ali os pedidos de restituição sucedido de compensação, se for o caso, buscando ali aquele período de 5 anos após ali, quer dizer, anteriores à propositura da ação. Então, eu particularmente peço e acho que não vou ter problema de transformar essa energia em dinheiro eventualmente. E utilizarei, confesso, para não te deixar na dúvida, isso nos meus planejamentos tributários, tá certo, André? Eu vou utilizar, assim, eu utilizo. Para dizer, se você for para o presumido, ou se você sair do Simples Nacional, for para o Simples Federal, etc e tal, com base no seu faturamento normal, enfim, a depender da sua opção, o que eu puder fazer com a empresa, que talvez a sua desoneração com o ICMS, que é uma carga grande, talvez justifique você estar nessa forma de recolhimento. Talvez, assim, eu faria esse estudo para a empresa, tá certo? É algo que a gente tem que levar em consideração. Show. E sim, Lucas, perdão. Com relação a Larissa, nossa aluna, Chagas, também do ITS Club, Felipe Queiroz, um abraço, meu amigo. Ari Clênis também. Ari Clênis, eu fico até honrado ele me comparar com o João Alves, porque João Alves eu sou fã desse cara, enfim, a história dele. Eu falei um pouco da minha história no início, né? Mas minha história, assim, nem se compara com a história de João, a história de João é fantástica. Se vocês puderem conhecer aí, conheçam o professor João Alves, enfim, eu admiro bastante. O professor também. Então, veja, com relação a essa questão da gorjeta, vamos lá, tem muito ponto interessante que a gente trouxe na nossa aula. Assim, a gente tem uma solução de consulta 191 COSIT de 2014. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Essa solução de consulta COSIT, ele diz: as gorjetas integram a receita bruta e não podem ser excluídas da base de cálculo do Simples Nacional devido mensalmente, por falta de previsão legal. Por que eu trouxe esse tema à baila? Porque, esse é um tema, muita gente começou a fazer administrativamente, tá certo?
tudo em decorrência do artigo 457 da CLT. E, assim, fazer administrativamente é uma hipótese? É óbvio que eu trago isso muito claramente, porque tudo que você faz administrativamente, você tem um risco, certo? O risco de você ser autuado. Por quê? O que é uma solução de consulta da COSIT? É o posicionamento, vamos dizer assim, máximo da Receita Federal sobre norma tributária. E a partir do momento que a COSIT diz isso, ela está dizendo o quê? Que a Coordenação Geral de Tributação, para quem não conhece, ela está dizendo o quê? Se você fizer diferente, eu vou te autuar. Meus auditores, eles irão te autuar, porque é assim que eu entendo. Então, aí é uma matéria federal, tá certo? É uma matéria que a gente pode litigar, vai litigar contra a União, e a gente explica, inclusive, com base em qual dispositivo da Lei do Simples Nacional, que você vai litigar contra a União, embora o Simples Nacional seja um conglomerado de tributos, mas a própria legislação determina que o polo passivo vai ser a União, para você, ou fazer judicialmente, ou 2, fazer isso administrativamente. Tá certo? E a gente explica, por exemplo, o que seria a gorjeta. A gorjeta aqui eu posso estar falando daqueles 10%. Por exemplo, uma empresa que fatura 3 milhões e 600, eu estou falando de 360 mil de gorjeta. 360 mil, você tira uma tributação ali de 15%, pode ser uma alíquota efetiva, você pode estar falando de uma quantia boa para a empresa ali em um mês. Ali. Você pode estar falando de 40 mil reais, sei lá, 45. Enfim, você está falando de boas quantias. Então, para essa empresa, 40 mil mês, enfim, aí depois você vai fazer os cálculos aí com relação à recuperação dos últimos 60 meses. Mas se você faz... Os 20% da minha parte, Pedro. Exato. Eu sou muito assim, eu faço os cálculos aqui, digo logo para o cliente, digo, isso aqui que está na mesa, pode recuperar e pode gerar dinheiro. Obviamente, a gente fala do sonho, da perspectiva, mas também é muito claro e é muito realista, tem que ser. Na hora da venda tem que ser muito realista para o cara. E, assim, nessa questão da gorjeta, me chama muita atenção, porque algumas empresas, alguns restaurantes, eles já tiram de ofício. Então, talvez você não tenha um mar azul, tanto quanto eu falei antes para outras teses. Mas é uma situação que, particularmente, eu acho que vale a pena o estudo de fazer uma recuperação administrativa, ou propor uma ação judicial para aquelas empresas que não se sentirem tão seguras, e nesse caso aí você recuperar quantias, inclusive, para o próprio Simples Nacional. Defendo eu aí que nesse caso poderia até se pleitear aí compensações com os tributos do Simples Nacional. Para quem perguntou aí você pode me perguntar, e como operacionaliza nessa tese? Até falo no curso como operacionaliza, porque a gente não tem um PERDICOMP bem apurado para uma ação judicial transitada de julgado para o caso do Simples Nacional, né? A gente não tem, aí a gente cai num problema prático. E é o que eu digo para todo mundo, quando a gente tem um problema na prática de sistema, rapaz, o sistema tem que dar um jeito. O sistema ele não pode dizer como é que as coisas serão feitas. Então, ou seja, ou a Receita vai dar um jeito, ou você vai dar um jeito de utilizar o sistema da forma que está para o seu bem, para aquilo que você defende, para aquilo que você concorda. Então, assim, seja retificando todas as obrigações acessórias do passado e tirando 10% de cada tributo, que na prática vai ser isso que você vai fazer, num pedido de restituição, eventualmente, ou, sei lá, de outra forma aí que você identificar, acredito que você vai ter sucesso, inclusive nesse caso, diferente daquilo que eu falei para o André, no caso do ICMS de FAO, você consegue recuperar, sim, administrativamente esse tributo, compensando ou restituindo, inclusive restituindo. Show de bola. Meu amigo, a gente tá se encaminhando para o final, né, por conta da hora. Você fala... Como sempre, eu extrapolei, faltei falar de uma tese, que é dos 10%, né? Mas esses 10% aí... Deixa essa tese para o curso, que a galera com certeza vai ver. Já publiquei artigo sobre isso, já. Quem quiser aí, fica a dica aí, dá uma lida lá. Tem artigo no Valor Econômico da gente comentando sobre essa tese. Uma das vitórias aí, a primeira vitória que a gente obteve no TRF aqui da quinta região. Dá uma olhadinha lá, Valor Econômico. Quem quiser, bota 10%, o Pedro Amarante que vai ter lá no Valor Econômico. Isso, cara. O cara é internacional. Sabe por que eu quero isso? Embora eu não fale desse ponto da vitória que a gente obteve, eu quero muita gente litigando sobre isso. E hoje a gente tem a possibilidade de propor uma ação ordinária de repetição do indébito e não um mandado de segurança para essa ação, porque eu quero que essa tese prevaleça, entendeu? Eu quero que essa tese prevaleça porque a gente tem alguns clientes já nesse sentido. Não tem mais como prospectar tanto cliente, porque muita gente já tem. E quem não tem, quem já tem, recorre, usa essa nova tese ou propõe uma ação, melhor dizendo, com essa nova tese,
Nova tese, enfim, eu estou dizendo nova, mas não é nem tão nova assim, foi nova porque foi uma das vitórias que a gente obteve aqui, e leva isso para frente, que eu quero que esse negócio prevaleça, e quanto mais gente defender no mesmo posicionamento, mais consolidado fica esse posicionamento, então, mais chance de prevalecer tem. A galera tá querendo que tu fale, ó, da tese, mas eu não vou deixar não, viu, Larissa? Não vou deixar não, dessa vez eu vou parar o Pedrão, o resto tá no curso. Tá? Verdade. Rose, a galera agora tá pedindo desconto, ó. Evelyn começou, aí já veio Rose, tem um monte de gente. Pessoal, quem ainda não tá no nosso grupo VIP, tá? Nós faremos uma oferta especial, específica para os membros do nosso grupo, lá no dia 9, tá? E quem tiver interesse de participar, é só entrar aí no nosso site, Operação Resgate, vai cair na página do curso, do grupo VIP, e vocês entram. Nathanael tá perdido, não se perca não, Nathanael. Entra aí nesse site e faz a tua inscrição para o nosso grupo VIP, e lá a gente vai explicar como vai funcionar a Operação Resgate. Essa apresentação vai ficar à disposição, Lucas, pessoal? Vai ficar essa live. Cara, eu vou... Quem está assistindo aí pode assistir de novo, então. Pode, com certeza. Eu vou pedir... Olha aí, ó, Pedro Amarante é craque. Esse cara é um monstro, porra. Esse cara... Vocês vão ver esse cidadão em algum momento no STJ ou no STF. Para com isso. Fica a premonição, tá? Deixa de besteira. Sabe que nosso rumo é advocacia e eu fico feliz aí pelo convite. E quem tiver dúvida, pessoal, pode falar comigo aí que a gente troca figurinha, tem muita coisa, falei muita coisa, já tô com até voz rouca aqui. Mas deixei de falar outras coisas. Quem tiver alguma dúvida, fala comigo. Enfim, me contacte em alguma rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer um outro presente e a gente responde. É esse aqui, Pedrão. Amarante Pedro. Pedro, né? Exato. Sigam lá. O nome é o contrário. Sigam lá Pedro Amarante no Instagram. Pedrão, para a gente finalizar, cara, deixa uma dica matadora. Eu vi até que saiu um monte de gente vai perder essa dica matadora aí. Rapaz, então porque ela não vai ser tão matadora, né? Não, vai, porra. Deixa uma dica boa aí para a turma. Como é que você faz em relação a quando vai fechar com o cliente, né? Como é que você se porta? Acho que isso é importante a gente trazer para o pessoal, porque não é tão simples assim fechar essas teses, né? Então, como você já tem muita experiência, traz um pouco da tua experiência aí para a gente, por favor. Um dos meus mestres chama-se André Barros, né? André, ele é um cara brilhante e foi com ele que muito eu desenvolvi. Não estou dizendo que eu não sou bom, nem chego nem aos pés do cidadão, mas André, ele dizia uma coisa que eu acho muito importante, assim, que você como advogado, você às vezes é um passivo de qualquer empresa e você se torna um ativo quando você traz cliente. E trazer cliente é isso que o Lucas está dizendo aí, é você se preocupar e ter postura e começar a olhar, isso eu digo até para meus estagiários, você olhar para quem está do seu lado e todo mundo é um potencial cliente. Fato. Para você que é contador, para você que é advogado. Eu não estou dizendo para olhar todo mundo com interesse, não. Assim, não é olhar, não. Não. Você olhar para a pessoa, sou tio, sou primo, sou amigo, dono de um pequeno negócio, um grande negócio. Aqui eu disse Simples Nacional, talvez você tenha mais acesso às pessoas que são simples, por isso que fica aí a dica de uma prospecção mais fácil, até de você realmente abrir seus olhos para quem está do lado e começar a fazer a abordagem. E a abordagem só você vai ter o tato, você vai ver o que é que está precisando na prática, o que é que está faltando, o que é que está faltando explicar, e vai se aprimorando. É claro que esses cursos vão dar alguns meios para que você chegue aos fins. E aí os fins, justamente aquilo. Acho que até nos meus slides, quando eu trago assim, o que a gente precisa? Documento, liminar, os pontos que eu menciono ali, geralmente são os pontos que a gente trata numa reunião, que o cliente quer ouvir. Quer saber quanto, como, onde. Essas são as perguntas clássicas, né? E como fazer e quanto fazer, na realidade. São perguntas que a gente sempre traz na reunião, traz respostas, né? Então, basicamente, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Assim, olha para os teus lados aí, vê quem é que está perto, que você consegue chegar. Certamente, se alguém não chegou primeiro, então faz o trabalho de formiguinha também, dá uma checada antes. E quando você checar, você certamente vai ver que há uma oportunidade ali, e eventualmente essa pessoa vira seu cliente e fique por muito tempo, se Deus quiser. Perfeito. A Rose já quer te levar para São Luís do Maranhão. Aí, Pedrão. Hoje será um prazer, conta comigo. Se quiser, aí a gente está à disposição. São Luís é a cidade
maravilhosa e tem inclusive um amigo lá de São Luís, então seria um prazer. Conta comigo. Descoberta boa conhecer você, viu, Rodrigo? Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer ao Pedro pela brilhante aula, né, que ele deu aqui para a gente. Cara, assim, sem querer forçar, né? Quem quiser, quem tiver interesse de ouvir mais esse cara fantástico, né? Ele vai estar conosco no nosso treinamento Teses Tributárias na Prática, que o link para quem quiser também conhecer um pouco mais sobre o treinamento é esse aí, tsedu.com.br/portfólio/TTP, tá? No dia 9, como eu falei, a gente vai ter uma oferta exclusiva, tá, para os membros do Grupo VIP. Então, se você ainda não está no nosso Grupo VIP, entra lá, tá? E queria agradecer, Pedrão, de novo, agradecer a todos vocês. Às 9 horas de hoje, eu ainda vou conversar com Argos Simões, que é outro craque, né? Tal qual o Pedro, um craque da parte tributária. Ele Pedro não. Tal qual o Pedro não. Argos é brilhante, assistam. Eu certamente irei assistir também, porque Argos é fenomenal. Perfeito. Hoje às 9 horas, então, acompanhe aí. Ó, Larissa quer tomar um café contigo em Curitiba. Ó. Cara, tu já vai rodar o Brasil, porra, depois dessa live. Mas eu confesso que já vim rodando ultimamente até bastante, mas vai ser um prazer. Boa. Pessoal, brigadão. Eu vou encerrar aqui a live. Quem tiver mais interesse, fala comigo. Eu vou liberar lá os grupos do Grupo VIP para a gente falar também. Botem o que vocês acharam da live, até para eu passar para o Pedro e ele ficar incentivado. Pode dizer que eu não sei nada, vou meter o pau. Vamos embora. Valeu, Pedro. Um abraço. Um abraço, meu velho. Tchau, tchau. Um abração para vocês aí.